Então, muito boa tarde. Vamos começar esta reunião do Grupo de Trabalho no âmbito da Comissão de Educação e Ciência para a avaliação da Lei 62 de 2007, de 10 de setembro, que chamamos normalmente abreviadamente RGES. A primeira audição é com a Comissão Independente criada pelo despacho 764/2023 para esta avaliação. O Grupo de Trabalho agradece a disponibilidade da Comissão Independente para esta audição. Provavelmente não será o único contacto com esta Comissão Independente durante os próximos meses. Cumprimento também os senhores deputados. Está aqui o Sr. Presidente da Comissão, provavelmente dito, e eu disse-lhe que o que era normal era que fosse ele a presidir esta reunião, porque o Grupo de Trabalho é um Grupo de Trabalho dentro da Comissão, mas conhecendo um bocadinho o professor Alexandre Cadrilho, imaginei que se eu insistisse em que ele presidisse a reunião do Grupo de Trabalho, ele não voltava a aparecer às reuniões do Grupo de Trabalho, e portanto mais vale mantermos as coisas assim nesta ordem. Nós hoje temos um pequeno impedimento, é que temos o plenário a começar às 15 horas com verificação de quórum no princípio do plenário, portanto temos que estar mesmo às 15 horas, se não apanhamos todos falta, o que seria injusto, porque até estamos a trabalhar. A grelha que nós temos aqui para hoje começa com uma pequena apresentação inicial do lado da Comissão Independente. Depois, cada grupo parlamentar presente terá 3 minutos para colocar as suas questões e temos uma intervenção final, normalmente de 15 minutos, mas também não vamos mandar a Comissão embora sem ter a oportunidade de dizer aquilo que quer dizer. Nós queremos, de qualquer modo, aproveitar para agradecer o facto de nos terem enviado antecipadamente quer o link para o site, quer algumas que contém já alguns elementos importantes, o inquérito que no fundo, permite perceber linhas daquilo que estão a procurar avaliar e como é que estão a organizar essa avaliação, e tem já um conjunto de contributos e de estudos, quer mais anteriores, quer mais recentes, sobre a própria matéria, e, portanto, certamente que cada um de nós seguirá com atenção a evolução desse site como uma das formas de interação públicas com a Comissão Independente. Eu suponho que, pelo menos para começar, intervirá o Sr. Presidente da Comissão, o professor Alberto Amaral. Se estiver enganado, dir-me-á. Se eu estiver certo, a palavra é sua. Muito obrigado pela vossa contribuição para esta Assembleia da República. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar os presentes e agradecer a vossa presença num problema que é muito complicado, que é o problema da revisão do RGES, que já devia ter sido feito, enfim, 5 anos depois da aprovação, mas passados 15 anos, que é que estamos. A Comissão Independente reuniu inicialmente com o Ministério para tentar perceber bem o que é que se pretendia da Comissão. O Ministério pretende, essencialmente, da Comissão é que ela abra um amplo debate público, que consulte todas as entidades envolvidas, que ouça pessoas individuais e coletivas, e que a partir daqui depois faça um relatório com aquilo que conseguiu retirar dessas audições. Naturalmente que o relatório irá conter, provavelmente, propostas contraditórias. Depois competir ao Governo selecionar entre essas propostas. Eu, quando ouço, por exemplo, o Conselho de Reitores, é muito provável que as posições do Conselho de Reitores não coincidam com a dos coordenadores dos politécnicos, mas que isso depois convirá, na fase posterior ao relatório que nós iremos apresentar, competir ao Governo. Naturalmente que nós estruturamos isto da seguinte maneira, até o fim de julho, proceder ao debate público e às audições, depois até ao fim de novembro elaborar o relatório a partir dos dados recolhidos e depois em dezembro fazer uma apresentação pública desse relatório final. Há um site que nós constituímos, que está ali o acesso ao site, e tem grande parte da informação que foi colhida. Na auscultação pública, nós organizamos uma série de conferências.
Houve uma primeira conferência em fevereiro sobre a autonomia e governo no ensino superior português. Depois, em março, houve uma conferência sobre a estrutura do sistema de ensino e as condicionantes demográficas, porque o problema demográfico vai ser um problema grave que nós teremos que enfrentar. Depois tivemos uma em maio, autonomia e governo. Tivemos uma em junho sobre a autonomia sobre o ensino superior e carreiras académicas, e iremos ter uma de encerramento na Universidade de Coimbra sobre a relação entre ensino superior e investigação. Todas estas conferências estão gravadas e podem ter acesso por intermédio do nosso site. Depois organizamos um conjunto amplo de reuniões, e esta para nós é importante, mas já reunimos com o CRUP e o CSISP, começámos na terça-feira, portanto ontem reunimos com a Associação Nacional dos Investigadores de Ciência e Tecnologia, com a APESP, que é dos privados, com o SINDEP, o Sindicato Nacional e Democrático dos Professores. Depois desta reunião aqui teremos uma reunião no CNE, depois reuniremos com o SINDEP, depois na sexta-feira teremos uma maratona com a CIP, a FNEF, a ANPROF, a ANESUP, a Federação Nacional dos Trabalhadores das Funções Públicas e Sociais e com a ANFUP. E ficou de fora, mas isso, depois no dia 3 de julho reuniremos com as associações de estudantes e ficou aguardando marcações para julho, até porque as pessoas não tinham disponibilidade neste momento, reunir com os Conselhos Gerais das Universidades, os Conselhos Gerais dos Politécnicos, o Conselho dos Laboratórios Associados e com a Organização dos Trabalhadores Científicos. Quer o CLA, quer a OTC, pediram para reunir só no fim de julho, porque não tinham qualquer disponibilidade neste momento. Depois, pronto, isto, duas das vertentes, uma é conferências, a outra reunião com as entidades. A terceira vertente é a vertente de estudos, portanto, há um conjunto de estudos que foram elaborados propositadamente para esta comissão. Depois há um conjunto de dados bibliográficos que também são acessíveis através do site e elaboramos também um inquérito. O inquérito vai ser, para nós, talvez a base fundamental para o trabalho da comissão. E desde já convido quem estiver interessado, o inquérito pode ser preenchido quer coletivamente, quer individualmente. Portanto, pode ser preenchido, por exemplo, pelo Conselho de Reitores, mas pode ser preenchido por uma universidade individual ou pode ser preenchido por uma faculdade dentro de uma universidade. Portanto, desde que se identifiquem, é perfeitamente possível, porque não haver os partidos pronunciarem-se, preencherem o inquérito e mostrarem um bocado aquilo que pensam. E o inquérito abrange os temas essenciais do RGIES, que é a estrutura do sistema de ensino, se é binário, se não é binário, como é que ele se organiza. Autonomia e gestão das instituições de ensino superior públicas, é a mesma coisa em relação às privadas. Quais são os requisitos das instituições de ensino superior? Será que nós vamos manter os requisitos anteriores ou que os vamos aperfeiçoar? Lembro que no RGIES, para ser universidade, é preciso ter 3 doutoramentos em áreas independentes. Eu lembro que a Irlanda do Norte, quando criou agora as universidades politécnicas, exige 3 doutoramentos, mas a garantia de que dentro de um determinado período passarão a 5. Será que a gente vai manter os 3 ou vamos aumentar? Quais são as condições para criar uma universidade politécnica? Faz parte do questionário, porque corresponde também a uma determinação da Assembleia da República, não é que o Governo até o fim de 2024 estabelece as condições em que um politécnico pode passar a Universidade Politécnica. Isto cria também uma outra questão, porque se as condições forem exigentes, provavelmente haverá muito poucos politécnicos que as preencham. No caso irlandês, até não é nenhum politécnico preenchia as condições que foram impostas, o que levou a fusões. Portanto, eles criaram associações de politécnicos, criaram consórcios, portanto, e se calhar, dentro do RGIES, valeria a pena também olhar para o que lá está disposto nesta matéria e ver se pode tornar mais simples a sua utilização.
Depois temos a questão do governo das instituições. A questão do governo é uma questão relativamente complicada, porque o que o Regias fez, essencialmente, e quando o professor Vital Moreira fez a apresentação pública do Regias, apresentou como a utilização da nova gestão pública no ensino superior português, mas ele tem uma coisa complicada, porque retira totalmente a colegialidade à instituição universitária. O que significa, se a gente olhar para as universidades americanas, que o capital social da universidade desapareceu. Portanto, as pessoas não se encontram, não se conhecem, não falam uns com os outros. E, portanto, aqueles órgãos colegiais que deviam existir e que deviam ter poder, não conseguem dar resposta. Será que isto é o mais adequado? Eu estudei muito o modelo americano e no modelo americano um colega meu, o professor David Dill, diz que os europeus copiaram os americanos mas não souberam o que é que estavam a fazer. Porque no modelo americano há uma divisão clara de funções e o Board of Trustees, que é o nosso Conselho Geral, a função principal dele é arranjar dinheiro. E, portanto, aprovar os orçamentos da matéria, tudo o que diga respeito da matéria orçamental, digamos, recolha de fundos, etc., está com o Conselho Geral. Depois, tudo o que é académico, as carreiras docentes, os alunos, os cursos, etc., está tudo com a parte académica. E depois há uma junção entre as duas coisas para o quê? Para definir o plano estratégico e para eleger o presidente ou o reitor. E, portanto, se calhar o que nós misturamos muito no nosso Conselho Geral é levar ao Conselho Geral matérias que são do dia a dia corrente da instituição, que não interessam para nada às pessoas que estão lá de fora, não é? Massam-se e deixam de aparecer. Portanto, isto seria algo extremamente importante. Depois temos a questão dos graus e diplomas, depois temos a questão do pessoal docente e a ligação entre o ensino superior e a investigação científica e depois a parte final das instituições de natureza fundacional. Portanto, na altura a ideia das instituições de natureza fundacional, que foi importada do modelo alemão, era evitar a burocracia do Estado. Basicamente, conseguir que as instituições tivessem maior flexibilidade de manobra, que não fossem submetidos àquelas coisas, estar a pedir autorização para comprar um carro de Mercedes, não sei o quê, e outras coisas do género, que tivessem liberdade de contratação. Eu tive, e de uma maneira geral, das reuniões que eu fiz, os reitores das universidades que estão em regime fundacional e o presidente do único politécnico que está em regime fundacional, diz que apesar de não ter sido implementado na totalidade, que tem grandes vantagens e não queriam perder o regime fundacional. Por exemplo, a Presidente do Politécnico de Cabo de Ave disse, bom, eu precisava de um informático e abri um concurso para 2.500 euros por mês, que não é possível a função pública conseguir. Portanto, são estes, estão meus 10 minutos e eu termino aqui. Muito obrigado, Sr. Professor Alberto Amaral. Eu tinha aqui um resumo disto que eu disse, se quiserem. Muito bem. Muito agradeço. Vamos pedir que passe aos meus colegas. Eu fico com um. Vou passar a palavra aos seus deputados, pela ordem habitual. Eu queria só dizer que, apesar da Comissão Independente ter sido nomeada pelo Governo, nesta matéria, a Assembleia da República também é legisladora. Portanto, certamente que o Governo aproveitará da melhor forma possível aquilo que a Comissão Independente lhe entregar, mas, obviamente, a Assembleia da República também fará, da forma que entender, na altura própria, o aproveitamento melhor possível do trabalho da Comissão Independente. Senhores deputados, são 3 minutos a cada um. Começamos pelo mandato do Partido Socialista. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, por favor. Obrigado, Sr. Coordenador, senhores membros da Comissão Independente. Antes de mais, gostava de agradecer não só a exposição que aqui fizeram, mas também a disponibilidade que têm tido para o trabalho exigente a que se propuseram, porque, de facto, é uma tarefa de grande monta e nós reconhecemos. De facto, este é um exercício que, ulteriormente, competirá também a esta Casa e, por isso, para nós, é também muitíssimo importante poder acompanhar o trabalho que vão desenvolvendo, para nos podermos capacitar e também para podermos amadurecer muito o debate que temos,
mas o facto de podermos estar a falar agora também nos permite introduzir algumas questões que consideramos relevantes para discussão, partindo já do trabalho, muito trabalho que já tem sido desenvolvido. E, de facto, nós, daquilo que podemos depreender do trabalho desta Comissão, há uma dimensão avaliativa daquela que foi a legislação produzida e de como impactou o sistema. Nós, de facto, durante estes últimos anos temos visto uma grande transformação no sistema, não é um caso específico português, temos uma tensão permanente entre a necessidade de massificação ou de alargamento do número de estudantes com a ambição de cada instituição de ter uma capacidade de investigar ao mais alto nível, e é uma tensão que nem sempre é muito fácil de acompanhar nas diferentes missões das instituições, mas nós acreditamos que o RGES pode servir, nomeadamente, para conciliar estas dimensões, uma vez que nos parece que este é um caminho que não para e, por isso, há aqui uma dimensão que para nós é muito importante. Obviamente que há aqui aspectos que para nós estão consolidados. Questões sobre o sistema binário estão consolidados. Há outras dimensões que também, no nosso entendimento, têm um grau de consolidação. Naturalmente que esta é uma revisão ou uma atualização de uma lei existente e não uma nova lei, e por isso há aspectos que provavelmente estarão consolidados, mas poderemos de facto discutir de que forma é que podemos melhorá-los, aprofundá-los e corrigir ineficiências. Sobre os contributos, de facto, esta capacitação para a nossa tomada de decisão pressupõe uma reflexão muitíssimo significativa. E nós gostávamos de introduzir algumas questões também com base no trabalho que têm vindo a desenvolver. Porque uma das grandes preocupações que temos tido e à qual nós não temos sido totalmente capazes coletivamente de encontrar uma resposta, porque é particularmente complexo, tem que ver com como estimular a diversificação do sistema. Há, de facto, uma tendência que também não é apenas nacional para mimetização de práticas, não só entre subsistemas como dentro dos próprios subsistemas. Esta é uma preocupação que nós temos, gostávamos de questionar. Uma segunda questão que gostávamos de colocar tem a ver com uma matéria que nos parece muitíssimo sensível, porque de facto há um foco muito grande em questões laborais, em algumas das questões que aqui são aportadas. Obviamente que há correlação com aspectos que já constam do RGES, mas parece-nos que é importante não fundir a legislação laboral com aquela que é a legislação do regime jurídico. Parece-nos que é muito importante conseguir conciliar estas duas dimensões e não atropelarmos espaços que devem, obviamente, estar salvaguardados. Sobre uma dimensão última, uma vez que tenho apenas 3 minutos, há uma preocupação que tem sido trazida consistentemente ao longo dos debates que tem a ver com o exercício do poder ou da responsabilidade tutelar do Governo, que naturalmente pressupõe um conjunto de mecanismos. Podemos falar sobre a avaliação do regime sancionatório que está previsto na legislação, podemos falar de outros mecanismos. Era importante discutirmos também se os instrumentos que estão ao dispor dos governos são suficientes para também podermos, naturalmente, fazer um escrutínio mais fincado sobre estas matérias, ou se de facto podemos introduzir aqui outros instrumentos que, sem colocar em risco a autonomia científica, pedagógica, administrativa das instituições, possa também permitir dar um corpo comum a todo o sistema. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Germana Rocha, pelo Grupo Parlamentar do PSD. Por favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Professor Alberto Amaral e, na sua pessoa, todos os membros da Comissão aqui presentes, agradecendo a vossa presença e a exposição inicial. Esta Comissão Independente foi criada pelo Governo para a avaliação da aplicação do RGES, cuja revisão deveria ter ocorrido em 2012, como referiu, 15 anos que demonstram bem a urgência que há em proceder à sua rigorosa avaliação para que se possa adequar o sistema do ensino superior à realidade do país. A complexidade do funcionamento das sociedades democráticas e, por consequência, das instituições do ensino superior comportam desafios acrescidos perante as inúmeras alterações que ocorreram neste período de tempo. Começando desde logo pelo seu financiamento e autonomia, uma vez que não é possível uma real autonomia das instituições do ensino superior sem um financiamento adequado. Situação que é agravada pela redução do financiamento do Orçamento do Estado ao ensino superior nos últimos 6 anos e pela possibilidade do financiamento europeu também vir a ser reduzido. Aqui acresce uma quebra do número de alunos jovens, o envelhecimento dos professores, a dificuldade na retenção de talento e a premência da avaliação do modelo da ação social escolar,
designadamente quanto ao alojamento e alimentação, que tantos constrangimentos têm trazido a quem ingressa e quer permanecer no ensino superior. Importará ainda, certamente, um esforço de clarificação, como também referiu, relativo a diversos aspectos ao nível de organização e governança, nomeadamente revisitando o conceito de fundação, a constituição do Conselho Geral, bem como a eleição do reitor e presidente dos institutos politécnicos e dos Conselhos Gerais, no sentido de eliminar potenciais conflitos institucionais e incompatibilidades no exercício de funções. Por isso, gostaríamos de saber se, para além das conferências que já foram realizadas e que também aqui referiu, que, a nosso ver, mereceriam uma maior divulgação, e do inquérito que constitui uma das formas de promover o debate público, que tem já em conta as alterações aprovadas pela Assembleia da República em fevereiro deste ano quanto aos politécnicos, para além deste inquérito, que outros mecanismos de participação pública vão ser utilizados e como vão ser divulgados. Ainda relativamente ao inquérito, quantas respostas é que já obtiveram e até quando estará disponível? E, por fim, o que falta para mudar o ecossistema do ensino superior, tornando-o mais amigo de quem quer valorizar o talento e ajudar a concretizar boas ideias. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Germana Rocha. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, pelo Grupo Parlamentar do Chega. Por favor, Sr. Deputado. Obrigado. Começo aqui com um problema de protocolo, porque o Presidente da Comissão está aqui à minha esquerda e é sempre merecedor de todas as saudações. Saúdo o Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho, os demais deputados, e uma saudação especial à Comissão Independente para a Avaliação da Aplicação do RGES, na pessoa do professor Alberto Amaral. Agradecer a apresentação e parece-me que os pressupostos para um debate muito sólido foram lançados e aguardaremos os resultados. 3 minutos para falar deste assunto é quase nada e, portanto, no tempo que me resta eu vou me limitar a um aspecto. O aspecto tem a ver com a abertura das instituições do ensino superior ao exterior e parece que é um tema que merece ser repensado nos seus pressupostos. Em primeiro lugar, nós temos que distinguir muito bem o que é a sociedade, que é o espaço aberto, daquilo que é a instituição, que é o espaço fechado. Só fazem sentido se forem diferentes ou até opostos. E a universidade tem uma missão social específica, que é a gestão de conhecimentos. E é preciso terem atenção que as instituições universitárias são modelos, e até são modelos de excelência, de autonomia para todas as outras instituições. As universidades devem ser imaculadas na preservação dessa autonomia e fizeram isso no século XVIII em relação à Igreja. Portanto, separou-se a razão da fé. No século XX, em relação aos poderes económicos, separou-se a razão do dinheiro. E no século XXI nós temos um problema semelhante, que ainda não resolvemos, que é a separação entre o poder e a razão, entre a política, portanto, esse é um desafio. E eu cito uma frase de Max Weber, de 1917, e Max Weber escreveu isto: aquilo que se passa nas salas de aula deve subtrair-se à discussão pública. O que é que eu queria dizer com isto? Queria dizer que o fechamento das instituições do ensino superior aos agentes de dentro seria a melhor garantia da viabilidade da instituição universitária, em particular da garantia da liberdade intelectual em relação a influências religiosas, culturais, políticas, ideológicas, económicas, sociais, por aí adiante. Portanto, a instituição académica, em primeiro lugar, é para submeter ao conhecimento, enquanto a ordem externa submete-se a interesses políticos, ideológicos, religiosos, por aí fora. Ou seja, os dois universos são legítimos, mas tem de haver uma fronteira clara entre eles. O que aconteceu é que a criação de fundações e de conselhos gerais no ensino superior acabou por rumar em sentido contrário àquilo que defendia Max Weber. Isto é, o da aproximação e até fusão entre estes dois universos, interno e externo, como o Sr. Professor referiu no início. E, pelo menos para mim, é evidente que isto já teve uma consequência, que foi esta: a incapacidade crescente das universidades em protegerem a qualidade do conhecimento e a liberdade intelectual em relação a pressões externas. Como eu disse, no nosso século XXI são as pressões políticas. Portanto, para terminar, eu gostaria de saber
se esta é ou não uma falha do ensino superior que reconhecem e como é que esta falha, como é que este assunto pode ser abordado no âmbito da revisão do RGES. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Mitar Ribeiro. Pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Carla Castro, por favor. Muito obrigada. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Coordenador, e na pessoa do Sr. Professor Dr. Alberto Amaral, cumprimento todos os estudantes presentes. E queria também agradecer o trabalho que estão a desenvolver, claramente uma de enorme profundidade e de relevância, e de agradecer em concreto esta disponibilização de informação que, para além do nosso trabalho, é manifestamente, no meu entender, eu creio que não serei a única, informação de bastante interesse público, inclusivamente. Algumas preocupações da Iniciativa Liberal em relação a estes temas em geral, portanto, há necessariamente uma necessidade de transformação e de atualização do regime e de pensarmos bem no papel e no que queremos e numa visão de médio e longo prazo em relação ao ensino superior. Há vários desafios muito prementes. Alguns deles já aqui foram mencionados, outros nem tanto, do país, a demografia em concreto, o tema do número de estudantes, o papel das próprias instituições de ensino superior como atração de alunos estrangeiros e o papel que isto pode ter na própria competitividade no país, o papel no desenvolvimento económico, da competitividade, na qualificação, que é sempre, obviamente, um dos temas muito falado. Um que nem sempre está a ser abordado, na minha opinião, que é o tema da competitividade territorial e da coesão territorial. Aqui uma preocupação também em relação à integralidade do território, nomeadamente, obviamente, as regiões autónomas, não só nas instituições de ensino superior, mas também genericamente nos conceitos de estudante deslocado. E, obviamente, um tema que temos falado bastante e que creio que, por muitas visões diferentes que tenhamos, acho que é algo que nos deve preocupar a todos, que é o papel no elevador social, na mobilidade social, que é um tema não apenas do acesso ao ensino superior e do apoio, nomeadamente, à ação social no ensino superior, mas também um tema que se relaciona com ciclos precedentes ao ensino superior. Genericamente, a Iniciativa Liberal tem sempre defendido um aumento da flexibilidade dos modelos de ensino e, para além de todo o trabalho que nós vamos acompanhar da Comissão e do próprio trabalho que nós faremos neste grupo de trabalho, há dois temas que eu gostaria, um de apreciar, outro de perguntar. Um que é de como é que veem o pensamento conjunto desta revisão, que é profundíssima, com outra que está a ocorrer em paralelo, que é a Lei de Financiamento do Ensino Superior, porque são dois elementos altamente estruturantes do ensino superior e que estão a ocorrer. E uma segunda nota em relação ao questionário, até porque eu estava com dúvidas se iria questionar isto, mas disse há pouco que era um elemento fundamental de trabalho. Quando fala na ligação entre ensino superior e investigação científica, eu creio que acaba por estar subjacente, mas não está explícito a relação com o tecido empresarial e com o desenvolvimento e com a aplicação do conhecimento. Eu creio que isso, nomeadamente para determinadas vias de ensino, nomeadamente o ensino politécnico, mas no outro, em relação, são discussões também que se têm muito em cima da mesa em relação à investigação, que obviamente não tem que estar aqui de uma forma tão explícita, mas é uma preocupação que senti quando vi estas perguntas. E uma outra que me vão permitir a ousadia, mas um comentário em relação ao bloco do tema das instituições de natureza fundacional. Está aqui bastante claro quais as principais vantagens e desvantagens, se as vantagens devem ser largadas, mas também logo aqui uma tónica que é se não se avançar com isto, com este regime, como manter as vantagens administrativas, ou seja, já quase como um preconceito, digamos assim, em relação à resposta das perguntas prévias. Mas há um tema que me preocupa e que eu gostava de salientar e de pedir a vossa maior atenção, que é a legislação que não foi complementada em relação ao regime fundacional, o que significa que provavelmente houve situações que não funcionaram porque também não tiveram condições de funcionar, ou seja, quando falarmos aqui nas vantagens ou desvantagens ou no resultado concreto destas universidades que avançaram para o regime fundacional, os resultados eles próprios foram condicionados pela não legislação. E eu acho que isso deve ser em consideração, obviamente na análise do tema, é natural que o seja, mas eu não gostaria de deixar de tomar esta nota. Muito obrigada e continuação de bom trabalho. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passou
50% do seu tempo, mas espero que tenha sido útil para todos. Para terminar esta parte, Sr. Deputado Manuel Lofe, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, por favor. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Saúdo a presença dos membros da Comissão Independente e, muito em particular, o Sr. Presidente, o Professor Alberto Amaral, que nos conhecemos desde há muito tempo, desde 1985, no momento em que eu era dirigente estudantil, em condições, diga-se passagem, aliás, quer de um lado, quer do outro. E era o professor Alberto Amaral, presidente de um conselho diretivo de uma faculdade, a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, em funções e em tarefas que hoje, à luz do Regies, era impossível fazer. E justamente esse é o meu primeiro lamento. Bom, em primeiro lugar, nós sublinhamos, eu quero sublinhar aqui que esta Comissão Independente ainda... Sem comentar a sua composição, é evidentemente muito significativo a sua nomeação, a sua emergência, porque temos bem consciência de que o relatório final que ela venha a produzir pode ter um papel, pode ser decisivo, evidentemente, para a reforma do Regies. Claro que também temos consciência de que ele pode ser decisivo se não chocar diretamente com intenções que o Governo possa ter e, sobretudo, até diria eu, mais acima até do Governo, do que os gestores das instituições de ensino superior pretendam fazer com esta revisão. Há aspectos, para nós, para mim pessoalmente, desde sempre como professor universitário, mas para nós, dentro do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, o mais importante é que uma revisão do Regies que não implique o aumento e, portanto, a reversão do processo dos últimos anos, da democracia interna, e, portanto, que cesse o processo de desdemocratização sistemática das instituições de ensino superior, que não preveja a abolição do regime fundacional, que é um elemento central dessa desdemocratização, e que não garanta meios de gestão nas instituições de ensino superior, que permita cessar a instabilidade profissional, contratual, afetiva do funcionamento das instituições que está presente, evidentemente, na precariedade, ela não será nunca uma revisão favorável ao ensino superior. E, contudo, há aspectos que folgamos muito a encontrar no inquérito, que também entendemos, foi aliás aqui sublinhado, será um elemento central na avaliação, enfim, na produção do relatório final, designadamente quando se afirma, relativamente à organização e governo das instituições de ensino superior, se descreve, e bem, que o Regies apostou numa forma de governo baseada em modelos de gestão privada, que, aqui diz, considerados, na altura eram considerados mais eficazes que o tradicional modelo académico, e se caracteriza muito bem a concentração de poderes no topo da instituição, a eliminação de todos os órgãos de decisão coletiva, a dimensão limitada e a participação, um Conselho Geral de dimensão limitada e a participação e presidência de membros externos à Academia, a quem, recordemos, compete, evidentemente, a escolha do reitor. Estou simplesmente aqui a citar. Nas fundações, recordo, a este esquema acrescenta-se ainda um Conselho de Curadores, que afasta, que no seu conjunto, este modelo de gestão, afasta claramente a grande maioria dos atores sociais e profissionais que estão presentes no universo académico. Os que trabalham, os que estudam, os que investigam. E da mesma forma, saudamos, parece-nos importante que este inquérito pergunte diretamente, ou melhor, pergunte diretamente sobre as condições de contratação, recordando que as contratações por convite, cito, em princípio reservadas para casos excepcionais, têm sido usadas por muitas instituições para suprir necessidades correntes de serviço. Agora, é verdade que nos preocupa que se abra a possibilidade, que se pergunte a todos aqueles que queiram responder a este inquérito, por exemplo, se entende que as fundações, as instituições de ensino superior de natureza fundacional, que são públicas, e o problema é que elas devem manter-se públicas. Podem ou não ter, por exemplo, modelos de recrutamento que possam ser diferenciados dos das instituições de ensino superior que não são fundacionalizadas, que não foram fundacionalizadas. E, portanto, preocupa-nos a possibilidade de perguntar à comunidade se elas não querem duas carreiras docentes diferentes dentro da mesma instituição de ensino superior. Objetivamente, essa possibilidade já existe na atualidade. Entendemos é que elas não devem ser, evidentemente, agravadas. E, pela nossa parte, temos uma enorme curiosidade em perceber o que daqui resultará, termino já, o que resultará dos trabalhos desta Comissão claro, eu pessoalmente estou muito interessado em ouvir agora a reação final dos membros da Comissão relativamente às nossas questões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não está representado no Grupo de Trabalho, mas não está representado nesta reunião. Eu agradeço aos Srs. Deputados as questões que colocaram. Eu permito-me fazer uma coisa que penso que não é muito clássico, mas penso que não prejudicarei ninguém. Olhando para e vou fazer uma pergunta também. O questionário que foi proposto e que nos é, de certo modo, apresentado como o esquema das questões que vão ser exploradas, gostava de perceber melhor como é que veem que nesse questionário se expressaria a preocupação pelo alinhamento das prioridades das instituições de ensino superior com as prioridades de desenvolvimento do país, desenvolvimento das regiões, desenvolvimento dos territórios. Tem a ver com alguns dos pontos que foram focados em algumas das intervenções, mas eu, olhando para o questionário, e pode ser defeito meu, de repente não vejo onde é que essa questão, que me parece que é uma magna questão, porque o ensino superior não é um sistema fechado dentro de uma caixa, é um sistema de um país, que é um sistema mais vasto, onde é que se refletiria a oportunidade de discutir as formas de alinhamento das prioridades das instituições de ensino superior com as prioridades do país, das regiões, dos territórios, das necessidades de desenvolvimento. Até porque algumas dos contributos que têm vindo a ser recebidos ao longo dos anos sobre o ensino superior, uma das coisas que às vezes apontam é que não é fácil perceber qual é o alinhamento entre o ensino superior e as prioridades mais globais do país. Mas pronto, penso que esta pergunta não prejudica nenhuma das perguntas que foram feitas pelos meus colegas. Espero que os meus colegas não se amofinem por este facto, mas gostava já agora de deixar também esta provocaçãozinha antes da intervenção final do lado da Comissão. Muito obrigado. Bom, eu colegi um conjunto de respostas, de perguntas, e que dá menos de 20 segundos por cada pergunta. Se fosse para responder a isto tudo, depois de telefonar à minha mulher a dizer que na próxima semana que não punha lá os pés em casa, porque é praticamente impossível. Posso dizer algumas coisas sobre isto e depois, com tempo, poderemos ter uma reunião mais alargada e com mais tempo, porque é impossível, neste curto espaço de tempo, em 15 minutos, para dar resposta a isto tudo. Houve uma primeira pergunta sobre a diversificação do sistema. Quer dizer, acho que é uma coisa fundamental na diversificação do sistema. É que o Governo e a Assembleia da República e a legislação contribuam para essa diversificação e, pelo contrário, não publiquem leis que vão contra essa diversificação. Portanto, quanto mais se aproximarem para as instituições em termos de competências, capacidade de organização, etc., para mais o sistema vai ficar parecido e menor será a diversidade. O regime do Governo, deixa-me dizer aqui, os estudos internacionais mostram uma coisa, é que todos estes modelos baseados em conselhos gerais e em nova gestão pública, nenhuma universidade de grande renome tem este modelo. Todas as grandes universidades, como por exemplo o Oxford, Cambridge, as universidades americanas de investigação, não têm este tipo de modelo. A colegialidade é mantida em todas estas instituições. Eu doutorei-me na Universidade de Cambridge, devo dizer que o órgão fundamental da universidade é uma coisa chamada Regents House, que tem 7.200 pessoas. Tem os docentes, tem os professores aposentados, tem os funcionários, tem este corpo e ele é consultado em todas as atribuições fundamentais. E não me digam que é uma universidade que não é bem gerida, que não é bem governada, que não é das melhores universidades do mundo. Não é? Portanto, o modelo de nova gestão pública não garante de maneira nenhuma a excelência das instituições universitárias e contribui muito, como eu disse, para a quebra do capital social. E como estamos a falar em social, no apoio social escolar, o apoio social escolar, em minha opinião, tem um problema muito complicado e grave, que é o facto de o limiar para a atribuição de bolsas ser demasiado baixo. Ou seja, um aluno de uma família de classe média não conseguirá ter acesso a uma bolsa de estudo porque os limites de rendimento para a obtenção de uma bolsa de estudo são muito baixos. O que implica, naturalmente, que uma família que vive no Porto com 2 filhos não tem dinheiro para pôr os 2 filhos fora do Porto.
E, portanto, ou vai para o privado ou não vai para sítio nenhum. Quer dizer, e isto é um problema que precisava de ser encarado e que é uma grande dificuldade em relação à mobilidade das pessoas. O problema o Conselho Geral tem, na minha opinião, uma série de problemas. Não é? Por um lado, não é representativo, deixa-me focar na Universidade do Porto. A Universidade do Porto tem 14 escolas, só 5 escolas é que estão representadas no Conselho Geral. Portanto, como é que os indivíduos das outras 9 escolas sentem que estão a fazer alguma coisa na Universidade Zero, não é? E isto é terrível, porque de facto afasta as pessoas todas da vida corrente, da gestão da instituição. E também é verdade que, e de novo os estudos, por exemplo, em Inglaterra mostram isso, que o Conselho Geral é extremamente ineficaz em matéria de fiscalização da atuação da Universidade. Ou seja, um reitor face ao Conselho Geral, o Conselho Geral raramente fará alguma coisa que incomode o reitor. E isto verificou-se Portanto, é por isso que, por exemplo, em Cambridge tem um Conselho de Auditoria. É uma auditoria que todos os anos audita as contas, os relatórios, etc., não é? Portanto, o Conselho Geral não faz isto, de certeza. E depois, no Conselho Geral, infelizmente, acaba por passar a vida a tratar de problemas de lá na Caprina, que não tem interesse nenhum para quem lá está. E as pessoas acabam por se maçar e deixam de aparecer nas reuniões. Aqui, de novo, é preciso verificar isto. Houve aqui uma intervenção que me causou alguma perplexidade, que foi a referência àquela citação de Max Weber. Por de facto, o que nós estamos a falar, olha, é a Torre de Marfim. Portanto, a Torre de Marfim foi um modelo introduzido por Humboldt, e Humboldt introduziu na altura como reação, como reação contra as interferências na liberdade académica. É conhecido que quando, durante o domínio da Igreja Católica, em relação às universidades, não havia liberdade de investigação. Os resultados da investigação, se não coincidissem com os desejos da Igreja, podia ir para a fogueira. Olhem o processo de Galileu, por exemplo, que coitado, enganou-se, viu mal, não é? O caso das leis da gravidade, o Newton, que problemas gravíssimos, não é? E portanto, a Igreja não aceitava que aquilo fosse, de facto, a forma como o universo estava organizado, mas se dissessem que era um modelo de cálculo que facilitava, era encontrar onde é que o astro estava, isso ainda podia escapar. E, portanto, é como reação a este tipo de interferências, que é criado, de facto, uma estrutura absolutamente estanque em relação à sociedade. E hoje nós estamos a assistir a uma evolução num sentido completamente diferente. Estamos a dizer que a universidade tem de se associar à sociedade, tem de intervir na sociedade, e portanto, há aqui algo que valeria a pena depois discutir antes de chegarmos ao modelo final. Devo dizer que quando foi assinada a Declaração da Sorbonne, um dos signatários foi o ministro da Educação alemão, e a seguir a essa assinatura, o ministro da Educação alemão teve uma reunião com o Conselho de Reitores e disse: Humboldt morreu. E porquê? Porque, quando se massificam os sistemas, não é? É impossível um governo ter dinheiro para ter universidades de investigação em todas elas, não é? Para vocês reparem que o sistema diversifica-se quando se massifica, com instituições de vários níveis. Há instituições que não têm investigação, há instituições só de ensino, há instituições que fazem investigação, há instituições que só fazem investigação. Quer dizer, e esta diversidade é criada, e é isso que também é outro problema que deveria ser debatido. Será que todas as instituições devem ter a sua base na investigação? É algo. Será que, para fazer um ciclo curto, tem de haver um investigador? Se calhar é outra coisa a pensar, não é? Porque Portugal é um país, enfim, relativamente modesto em termos financeiros,
E o bolo, pá, quanto mais for o tamanho da fatia, pá, mais fina é a camada de manteiga que se põe por cima. Não? Portanto, esse é outro problema que... E esta questão da Torre da Marfinha é muito interessante e leva, de facto, a ideia dos Conselhos Gerais. Pá, foi, de facto, uma forma que o Governo arranjou para criar alguma digamos, capacidade da instituição para reagir ao meio exterior, poder representar a sociedade e os interesses da sociedade. Claro que é preciso ver se isto, de facto, será ou não eficaz. A minha opinião é relativamente pouco eficaz. Claro que uma outra questão que foi aqui colocada, eu não vou responder a todas, porque é evidente que não tenho tempo. Uma outra questão que foi aqui colocada diz respeito aos RGIAs e ao tipo de legislação. É evidente que os RGIAs não vivem num vácuo, não é? E, portanto, quando houver a revisão dos RGIAs, vocês têm de olhar para toda a legislação complementar. Os estatutos de carreiras docentes, o financiamento da investigação, fórmula de financiamento, por aí adiante, porque senão isto tem de ser um todo, não é? Se uma pessoa mexe só numa perna, se calhar a mesa fica coxa, não é? O regime fundacional. O regime fundacional surgiu, e isto é a minha experiência de longos anos de reitoria, é que por muito que se criem regimes reforçados da autonomia das instituições, aparece sempre, mais cedo ou mais tarde, uma lei geral do país que interfere. Imaginemos que a gente tem uns estatutos muito bonitos da universidade e de repente mudou a lei do trabalho e depois pergunto, mas aplica-se ou não se aplica às universidades? E perante a dúvida, aplica ou não aplica, aplica mesmo. Não é? E, portanto, a ideia de criar as fundações, de retirá-las de certo modo do circuito público e do orçamento, a proteger as universidades dos cortes orçamentais e de toda essa legislação extra que de repente cai em cima das instituições. E isso aconteceu porque, no caso alemão, que são muito mais rígidos do que nós em matéria de legislação, as universidades não conseguiam mexer-se. E, portanto, foram para este tipo de modelo como uma forma de evitar, de certo modo, a excessiva burocratização a que estavam sujeitas. E hoje, quer dizer, eu não consigo perceber como é que um reitor consegue sobreviver, quer dizer, com todas as normas e regras da contabilidade pública, não é? Se as pessoas fizessem as contas, ao que se perde, financeiramente, estou a falar financeiramente, pelas demoras que há em fazer uma aquisição, talvez as pessoas percebessem. Eu sou um investigador, estou no laboratório, abriria um equipamento, como é que é? Eu tenho de abrir um concurso público para não sei o que é, não sei o quê. Quer dizer, não dá, eu preciso comprar um reagente, de repente alguém li um artigo e aparece um reagente novo. Como é que eu vou comprar um reagente? Preciso de 6 meses à espera dele. Não pode, não é? Portanto, tudo isto tem de ser revisto e a ideia das fundações universitárias passou muito por esta ideia de criar algo que tornasse a gestão muito mais flexível e que permitisse isso. Como eu estava a dizer, eu falei no outro dia, ontem com a Presidente do Politécnico do Cabo, do Ave, que disse que resolve problemas, enquanto os reitores estavam todos a queixar-se que tinham carros a cair de podres e não conseguiam comprar um carro novo, porque precisavam de uma autorização do Ministério das Finanças que nunca mais vinha. Então, isso não tem problema nenhum, eu compro o carro que quiser, não tem problema nenhum. Ou precisa de contratar um informático, os informáticos hoje são difíceis de arranjar no mercado, eu pude-lhe oferecer um salário a partir de 2.500 euros, que é quase o dobro do que ela, que leva 1.700 na função pública, e consegui arranjar um. Portanto, a ideia da Fundação, a única coisa que eu vejo de positivo é fundamental este tipo de flexibilidade. Agora, eu tenho uma dúvida, e eu achava que a gente deveria, para as outras instituições, que não são fundações, adquirir o mesmo tipo de flexibilidade. Agora, não sei se ela é possível em termos legais e não sei se ela resiste à passagem do tempo. Essa é a grande questão. O inquérito. O inquérito é um inquérito
que nós organizamos como forma de recolha de informação. Aliás, nós temos um conjunto, temos as conferências, tem sempre debates no fim das conferências, temos os inquéritos, temos um conjunto de estudos, para quem ainda vão ser completados, há mais estudos que estão neste momento a correr, temos um conjunto de reuniões, nós vamos a reunir com todas as entidades que estão mais ou menos ligadas com o ensino superior, desde sindicatos, conselhos de reitores, conselhos politécnicos, por aí adiante. Temos dezenas, cerca de 20 reuniões no total. E temos, portanto, o site que é acessível e que contém a informação essencial. Tem, inclusivamente, como eu disse, a gravação de todas as conferências que foram transmitidas. As conferências foram sempre organizadas tendo uma componente internacional, portanto, acho que nós temos muito a aprender com o que se passa nos outros países, quer naquilo que correu bem, quer naquilo que correu mal, e depois tem uma componente nacional que analisa mais as questões concretas. Vamos ter. O prazo. O prazo é 31 de julho, sim. É o prazo até o fim, até 31 de julho. Por nós, a partir de 31 de julho, iremos recolher. Havia, neste momento, cerca de 200 questionários preenchidos. E a partir de 31 de julho iremos, de facto, analisar essa informação. Eu, no outro dia, imprimi para uma coluna e obtive 60 páginas, ou não sei o que é aquilo. Portanto, haverá imensa informação que será publicamente disponibilizada, naturalmente. E será importante, porque a Comissão não vai propriamente produzir uma recomendação da Comissão. A Comissão que vai fazer um relatório, que vai ser a súmula, digamos, vai tentar filtrar para estas posições individuais, coletivas, etc., e apresentar um panorama, dizer, olha, 90% das pessoas são a favor de que 30% não sei o quê. Neste caso, as pessoas estão divididas, não é? E será a partir daí que será feito o trabalho. Quando o inquérito não é aquilo que a Comissão pensa, o inquérito será aquilo que nos transmitirem neste conjunto de audições públicas. E passei os meus 15 minutos. Muito obrigado, Sr. Professor. Devo dizer que não saiu pior do que os deputados a manter-se dentro do tempo, apesar da sua tarefa ser mais difícil. Os colegas que desculpem, mas realmente responder a todos em 15 minutos. De qualquer maneira, penso que todos entendemos que isto é um princípio de conversa. Temos vários meses à nossa frente. A Comissão tem tido a gentileza de convidar os deputados, penso que os da Comissão de Educação, não sei se outros também, para as conferências. Eu penso que os colegas partilham da ideia que não é fácil, dentro da nossa organização do tempo, de acorrer às conferências, mas felizmente uma boa parte desse trabalho vai sendo disponibilizado e, portanto, nós podemos depois acompanhar com outra facilidade. Queríamos agradecer, pedimos desculpa pela hora um pouco estranha em que vos propusemos esta reunião, mas tem a ver também com os nossos calendários apertados. Continuação de bom trabalho para a Comissão. Penso que o resultado daquilo que consigam produzir é de esperar que seja importante para a continuação do processo, depois cada um nas suas responsabilidades. Muito obrigado pelo que nos puderam deixar hoje e pelo que estão a fazer. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado aos colegas também. Alguém me leva isto? Sim.